Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 10, que diz: Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Bom, queridos, o verso de hoje continua dos anteriores, né? Lembrando que os anteriores falam do testemunho que Deus dá acerca de Jesus Cristo nas Escrituras, por meio de milagres, por meio dos ensinos de Jesus, por meio do caráter dele, por meio da ressurreição, por meio dos milagres que os apóstolos realizaram, por meio da própria história, né? Deus, pelo seu poder, espalhando a mensagem do Evangelho pelos quatro cantos do mundo. Bom, e se uma pessoa vendo tudo isso, conhecendo a história, lendo as Escrituras e vendo tudo que Jesus fez e ensinou e ainda assim se recusa a crer em Deus, se recusa a seguir o caminho que Deus propõe de amor, de misericórdia, de bondade, de ser uma pessoa que se volta para os outros, que procura ser uma pessoa melhor. Se a pessoa recusa-se a isso e não crê em Deus, essa pessoa está chamando Deus de mentiroso, né? Porque Deus está anunciando a verdade e a pessoa diz: não, isso para mim não é a verdade. Então a pessoa recusa-se a crer em Deus, aquilo que Deus anunciou e ensinou e mostrou e demonstrou por meio de Jesus Cristo. Em João 3,16 em diante, vejo que nos é dito: porque Deus amou o mundo. Ele nos ama, queridos, demais. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse é o objetivo de Deus. Ele nos deu o seu bem mais precioso, se entregou por nós, morreu por nós. Ele, o próprio Deus em carne, morreu por nós, para que ninguém pereça, queridos. Deus não quer que ninguém pereça. Mas aí, claro, vai a escolha de cada um. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse era o objetivo de Cristo. Mas tenha a vida eterna. Deus sempre oferece vida, queridos. Ele oferece vida a todos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Deus não quer condenar, não é esse o objetivo. Mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem não crê nele não é julgado. Quem crê nele não é julgado. Claro, recebeu a vida. Mas quem não crê já está julgado. A própria pessoa, pelo seu próprio agir e dizer para Deus que não quer a verdade, é claro que essa pessoa já está julgada pela própria verdade, né? A própria verdade diz para a pessoa: olha, você não quis a mim, a verdade. É claro que esse seu próprio desejo, essa sua própria decisão já te julga. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este. Olha só como se dá esse julgamento, né? Que Deus não quer condenar ninguém, Ele quer salvar, quer que ninguém pereça. Mas olha como é esse julgamento. A luz veio ao mundo, né? Jesus Cristo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram antes as trevas que a luz. Veja que absurdo, queridos. Há pessoas, e muitas, que amam as trevas mais do que a luz. Por que elas amam as trevas? Porque as suas obras eram más. Elas preferem servir a si próprio mesmo em detrimento dos outros, mesmo sendo uma pessoa má. Se é isso que diverte a ela, se é isso que faz ela se dar bem na vida, não interessa o que precisa ser feito. Ela é má sem problema nenhum. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Claro, queridos, quem escolhe o mal, quem escolhe esse caminho de perversidade, é claro que ele detesta, né, a existência de Deus, detesta a luz, quer que tudo isso não exista. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É claro, muitas pessoas não querem vir para Deus, porque senão as obras deles vão ser reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, claro, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Então é uma questão de escolha, né, queridos? Aqueles que querem a luz vão encontrar a luz. Agora, aqueles que não querem a luz, porque preferem andar num caminho de maldades, de egoísmo, procurando apenas o seu benefício próprio, essas pessoas vão andar nas trevas, porque querem assim. Bom, queridos, e o nosso verso repete novamente que Deus dá testemunho acerca de Jesus. E eu acho que a gente não poderia deixar de citar
um trecho famoso das Escrituras, né? Onde Deus testemunha, onde Deus diz o que o Messias verdadeiro, que foi Jesus Cristo, deveria fazer, que é o trecho que se encontra em Isaías capítulo 53. Isaías 53 é um trecho belíssimo, queridos, que praticamente narra 600 anos antes de Jesus tudo o que Jesus faria e a forma especial e maravilhosa, né, que ocorreu. Isaías 53 é quase o resumo do Evangelho em um único capítulo do Antigo Testamento. É tão forte a mensagem, tão nítida o cumprimento dessa profecia em Jesus, que quando foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre mostrando esse capítulo, sem dizer em qual livro estava na Bíblia, perguntavam para as pessoas se era do Antigo ou do Novo Testamento. Mais de 90% das pessoas diziam que o trecho era do Novo Testamento, porque, claro, estava falando de Jesus, né? E realmente está. Eu vou ler aqui para nós, queridos, mostrando o testemunho de Deus acerca da obra de Jesus. Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Tudo falando de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para o que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Tudo isso é Jesus. Como alguém de quem os homens escondem um rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isso é lindo demais, queridos. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Bom, queridos, esse capítulo de Isaías 53, narra tudo o que Jesus fez, né, queridos? Tanto o desprezo das pessoas por ele, como a sua morte, como a sua ressurreição, por ele ter sido contado entre os transgressores, né? Ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois salteadores, e o túmulo dele foi entre os ricos, né? Porque foi o túmulo de José de Arimateia, né? Que era uma pessoa rica. E claro, fala principalmente, né, queridos, do sacrifício dele para nos livrar de toda culpa, nos livrar de todo pecado. Ele levou sobre si, né, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Ele não abriu a sua boca, pelo contrário, né, intercedeu pelos transgressores. E fala inclusive, né, da ressurreição, porque diz no verso 11 que depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Então esse é o resumo do Evangelho lá no Antigo Testamento, 600 anos, já Deus testemunhando o que o verdadeiro Messias Jesus Cristo faria. Bom, queridos, e diante disso, o que a gente precisa fazer é receber, crer e seguir, né? Porque é claro, é evidente, é demonstrado,
e o nosso Deus testemunha acerca do seu Filho, e por isso nós podemos ter a mais completa e absoluta segurança, né, querido, daquilo que nós seguimos e cremos, que é baseado num fato histórico, baseado numa verdade inquestionável e uma verdade que nos é testificada não apenas nas Escrituras, mas no nosso coração pelo Espírito. Meus amados, que a gente siga, persevere e permaneça até o fim, seguindo e honrando esse Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós. Esse sim é um Deus digno de ser servido e digno de ser amado e buscado, e o qual a gente tem que muito ansiar viver com Ele para sempre. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.